Olá, estamos de volta com o programa Tribuna na TV, agora com o Leonardo Franco, que é coordenador do programa Jovem Aprendiz do Parque Dom Bosco, e nós vamos conversar aqui sobre um evento que o Parque Dom Bosco vai sediar no próximo dia 28 de novembro, sem ser na próxima sexta-feira. Na outra, que é a Feira das Profissões do Programa de Aprendizagem Profissional Salesiano. Leonardo, boa tarde, é um prazer recebê-lo no nosso programa Tribuna na TV nessa tarde. Boa tarde, Edilson, boa tarde a todos os telespectadores da Tribuna na TV. Para mim é uma alegria imensa poder partilhar um pouquinho aqui sobre esse projeto que eu tenho um amor imenso. Tá certo. Eu vi aqui um dado sobre esse evento, é que na feira os visitantes poderão conhecer os projetos desenvolvidos ao longo do ano pelos aprendizes e dialogar diretamente com as empresas que atuam em diversos segmentos do mercado. A proposta é oferecer orientações sobre carreiras, empregabilidade e competências profissionais de forma descontraída, educativa e inspiradora. Leonardo, o que vai ser exatamente essa feira? Não é uma feira de empregos, né? Não, o objetivo não é esse, tá? Então, o nosso foco lá com os jovens aprendizes é realmente divulgar as empresas locais aqui de Itajaí, Penha, Balneário Camboriú, que são parceiras, né, do Jovem Aprendiz do Parque Dom Bosco. Então, é um espaço aberto à comunidade em geral. Temos também algumas escolas convidadas que estarão presentes no dia, fazendo a visitação nos estandes preparados pelos jovens. Então, e o que é que a gente pode encontrar, por exemplo? Eu nunca fui numa feira dessa do Parque Dom Bosco, né? Não vou contar produtos em exposição. O que é que eu vou encontrar lá nessa feira? Então, você vai encontrar de tudo um pouco, porque essas mais de 50 empresas que nós temos, elas são de vários segmentos. Então, nós temos empresas da área da logística, do comércio, né? Então, nós temos supermercados, enfim, vários tipos de empresas ali. Nós temos o Porto Seco, né? Então, empresas que trabalham com questão de transportes em geral, enfim, materiais de construção, de tudo um pouco vai ter lá, porque são os nossos parceiros. Então, eles vão trazer materiais expositivos para que vão dialogar com os visitantes. Então, você vai encontrar brindes, você vai encontrar dinâmicas, você vai encontrar um espaço de fala para poder não só fazer uma troca bem positiva com os aprendizes, mas também com alguns gestores convidados do departamento de RH, supervisão, que vão junto, né, com os aprendizes lá no dia, fazer o acompanhamento deles. Então, é um espaço bem bacana de interação. Além disso, nós teremos ali um momento de abertura, né, oficial, começando às 9 horas da manhã. E próximo ao encerramento da manhã, às 11, nós teremos apresentações de dança. E ao longo de todo o evento, nós vamos ter também uma atração musical, né, para deixar um clima um pouco mais descontraído, né, e bem atrativo. Na parte da tarde, nós teremos outra abertura, porque são outros jovens, né, que fazem também o projeto. Então, a gente tem iniciando às 14 horas, né, a abertura. Em seguida, já inicia as atrações musicais e um encerramento com atrações artísticas de dança do Parque Dom Bosco também. Basicamente, então, é uma exposição das empresas na visão dos aprendizes. Isso mesmo. Então, ao longo do ano, a gente foi trabalhando a questão de desenvolvimento de projetos com os jovens. Então, eles desenvolveram um espaço deles, né, físico, pensaram em todo o repertório de fala que eles vão utilizar, as dinâmicas, tudo, os brindes. Eles fizeram depois um caminho bem bonito em consonância com o parque na empresa, que foi justamente dialogar e acertar essas arestas da compra de materiais, né, os parceiros que vão estar junto ali se movimentando no dia da feira. Então, eles tiveram total autonomia para fazer acontecer mesmo esse evento, que está prometendo muito agora no dia 28 de novembro. Tá certo. Bom, tu falou que algumas escolas já se comprometeram a irem visitar, né? Sim.
Há uma necessidade da escola, por exemplo, se eu tiver uma turma de alunos que quiser levar para conhecer essa feira, há uma necessidade de informar o parque antes ou simplesmente posso aparecer lá com a minha turma de alunos? Então, as escolas, né, tivemos algumas convidadas pela questão da proximidade e algumas já estão confirmadas. Mas é interessante sim por conta da questão do lanche, né? Porque o estudante, no seu período da escola, tem que ter acesso à merenda. Então, para a gente não privar esse direito do estudante, a casa vai proporcionar algum tipo de lanche para eles não ficarem ali, saco vazio não para bom. Tá certo. Então, é só contatar a gente ali no WhatsApp, né, institucional, que é o 47 99181 5457. Vai estar falando diretamente comigo, mas portas abertas à comunidade em geral, não só as escolas, mas também as pessoas interessadas em conhecer essas empresas, né? Como eu falei, o foco não é vagas de trabalho, mas o foco é conhecer esse cenário, né, de mercado que nós temos aqui na região, que é atendido pelo Parque Dom Bosco através do seu programa de aprendizagem profissional, que é também habilitado pelo Ministério do Trabalho e pela Lei da Aprendizagem, né, do governo federal. Certo. E empresas também são bem-vindas? Por exemplo, eu tenho uma empresa que não participa dessa feira. Sim. Mas eu quero ir lá conhecer esse trabalho. Também posso, como gestor, ir lá conhecer, de repente até conversar, quem sabe, uma futura parceria com o parque? Com certeza! O Parque Dom Bosco ele tem portas abertas aí, né, para todos os empresários, empresas de Itajaí, seja microempresas, sejam empresas de grande porte. Atendemos todos os públicos aí, com turmas variadas. Hoje nós temos 3 opções, né, de cursos da aprendizagem, que é os serviços administrativos, serviços logísticos e serviços de comércio. E dentro desses cursos existem vários CBOs que podem ser cadastrados ali para habilitação e contratação de jovens a partir de 14 anos de idade até aos 24. Tá certo. Eu vou voltar nesse assunto, mas antes eu queria só para afirmar aqui de novo o telefone. Eu acho que o Fabiano está ali na técnica. Coloca ali, o Fabiano, a aprendizagem, o e-mail e o WhatsApp, então, do Leonardo, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser participar mais, saber mais, certo? O meu e-mail é o aprendizagem.pdb@dombosco.net e o WhatsApp institucional 47 99181 5457. Vai estar falando diretamente comigo ali e, claro, portas abertas aí para um diálogo, seja da comunidade, né, que gostaria de cadastrar os seus filhos nesse projeto próprio nosso, ou também de empresas que têm alguma expectativa de fazer contratação de jovens talentos. E eu costumo dizer que contratar jovem aprendiz é um investimento humano que as empresas acertam muito. Por quê? A gente muitas vezes investe na melhoria da empresa com o mobiliário, né, com as questões de sistematização da empresa, e às vezes a gente mantém as mesmas pessoas ali, né, que vão ficando às vezes desatualizadas e vão afetando a empresa de alguma forma. Então, investir na juventude é investir em jovens talentos na questão dessa visão que eles têm de mundo, né? E com certeza preparar a empresa para o amanhã, porque os jovens já estão muito mais antenados do que a gente, estão vivenciando outras coisas que às vezes a gente não faz nem ideia, convivendo com os mais de 230 jovens lá, né, no dia de curso deles, a gente vê uma bela inclusão de todos, assim, são vários tipos de jovens, tanto que hoje a gente não fala nem mais juventude, a gente fala juventudes, que é para tentar incluir todos esses grupos, todos esses movimentos, todas essas cabeças pensantes, bonitas, que fazem toda a diferença no ambiente profissional, né? Mas, claro, a gente tem que estar preparado para isso também. Tá certo. O Parque Dom Bosco, então, não é só o programa Jovem Aprendiz. Ele forma essa mão de obra, ele qualifica essa mão de obra
para atuar, para habilitar o jovem a entrar no mercado de trabalho, é isso? Exatamente. Então, lá no Parque Dom Bosco, nós temos 3 projetos, que é o Educando para a Vida, que atende contraturno escolar, dos 6 aos 13 anos, com as mais diversas oficinas de música, dança, teatro, informática, artes, atividades lúdicas, enfim, futsal. Então, várias oficinas para as crianças e pré-adolescentes. Depois nós temos o programa Educando para o Trabalho, que é a nossa qualificação profissional. Atendemos hoje mais de 200 jovens lá que fazem cursos profissionalizantes nas áreas de administração, comunicação, informática e outros, né, linguagens, enfim, várias outras dimensões ali da qualificação, pensando já no quê? De 14, né, até 20 anos, ali a qualificação profissional, porque os jovens que são inseridos na qualificação do Educando para o Trabalho são jovens também que podem estar participando de processos seletivos que vão abrindo ao longo do ano no nosso programa Jovem Aprendiz. Uhum. Então vocês formam o trabalho e depois, quando esse jovem é inserido no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz, ele continua ainda vinculado ao parque. Assim, hoje o Parque Dom Bosco, no programa Jovem Aprendiz, o jovem trabalha de segunda a quinta na empresa e todas as sextas-feiras ele continua indo para o Parque Dom Bosco durante os 2 anos de contrato, porque são 24 meses de contrato que a gente trabalha, né? Uhum. Então, todas as sextas-feiras ele continua indo para o parque para estar desenvolvendo ainda mais essas habilidades, né? Enfim, profissionais, socioemocionais, porque lá no parque a gente trabalha toda a dimensão humana, educação integral, né, que forma o ser na sua totalidade. Então, até assim, a formação profissional, técnica, né, educativa, e também a gente tem todo um movimento bonito de espiritualidade, né? Hoje a nossa casa é uma obra social católica administrada pelos Salesianos de Dom Bosco. Então a gente vive também e vibra, né, nesse carisma salesiano que nos motiva a fazer sempre mais. Mas sendo uma obra católica, ao mesmo tempo ecumênica, aceita a todos, né? Não precisa ser necessariamente católico. A gente tem não só educandos, mas como educadores de diversas religiões aí, uma casa que acolhe, né, a todos e tenta então transformar realidades a partir da onde a gente começa ali, que é a criança e depois o adolescente e o jovem. Tá certo, mas o público que o parque atende já é um público que já tem maior dificuldade ao acesso, de repente, ao próprio mercado de trabalho, né? Sim. A gente trabalha, o nosso foco lá é a vulnerabilidade social. E quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala de diversas áreas da dimensão humana, que perpassa a questão financeira, familiar, né, social, de interação do jovem. Então essa vulnerabilidade ela pode ser diversa, mas o nosso foco é esse. Sempre olhamos nessa perspectiva. Para aquelas pessoas que têm essa realidade, né, com certeza vão ser assistidas lá para terem acesso a esse mundo, a essa questão do incentivo para estar ocupando lugares que são importantes e que precisam também ser ocupados por todos, independente da classe, independente da realidade que veio. A gente acredita nessa transformação social. Tá certo. Então me diz uma coisa, existe alguma incidência, por exemplo, do jovem que entra no mercado de trabalho no programa Jovem Aprendiz através desse projeto do Parque Dom Bosco e acaba sendo efetivado pela empresa? Olha, hoje a nossa taxa de efetivação é de 63%. 63%? Então nós temos bastante jovens que começam nas empresas e de repente eu recebo um e-mail, uma ligação dizendo, olha, queremos ele o dia inteiro. E a gente acaba muito feliz, né, com essas empresas que efetivam nossos jovens, porque a lei, a partir de 16 anos, já pode trabalhar como CLT ali, né? Uhum. Então, às 8 horas diárias. Se ele está no ensino médio, ele passa a escola para a noite, para não interromper os estudos, mas ele é efetivado. Então, assim, é muito bom ver esse desenvolvimento dos jovens nessas empresas, que realmente a gente vê a nossa mão, o nosso jeito de ser. E eu tenho empresas, sabe, Adilson,
que às vezes me falam assim, que tem outras instituições, mas que o jovem do parque é diferente, né? E aí eu fico pensando, de onde que vem essa diferença, né? E eu aposto contigo que é realmente essa dimensão da espiritualidade que a gente trabalha, porque a gente pensa não só em formar uma boa mão de obra, mas um bom cidadão, um bom profissional. Se ele é um bom cidadão, se a gente consegue formar ele como um bom cidadão, ele vai ser um bom marido, ele vai ser um bom trabalhador, ele vai ser um bom filho, ele vai ser um bom pai. Então, assim, pensar nessa perspectiva faz uma tradução no jovem do nosso trabalho, na empresa, que é muito positiva. Eu tive a oportunidade de conversar aqui algumas semanas atrás com o diretor do Colégio Salesiano, né, o Jean Preti. Eu chamo de Petri, porque nós tínhamos uma família Petri aqui, eu chamo de Petri conforme mas João Preti, certo? Jean Preti. E ele nos colocava essa questão de que a obra salesiana ela tem uma outra dimensão, né? Não existe toda uma preparação, né? Não é simplesmente botar lá, dar aula, dar nota e pronto, acabou. Ele tem uma preocupação com o protagonismo juvenil. Né? Eu acho que essa também é a linha seguida pelo Parque Dom Bosco, né? Que segue essa mesma filosofia. Sim, a gente acredita muito no protagonismo juvenil dos jovens, em ser e fazer, né? Do jovem ocupar espaço de fala, ser ouvido e, principalmente, ser acompanhado. Porque hoje a gente vive numa sociedade onde as coisas acontecem de uma forma tão veloz e, às vezes, a gente não olha para aqueles que mais precisam. E o jovem, ele é essa pessoa que necessita de acompanhamento, necessita de um olhar cuidadoso, e é pensando nisso que Dom Bosco funda sua obra, né, há muitos anos atrás, e que vem sendo traduzida hoje em mais de 145 países espalhados pelo mundo, e uma delas é aqui em Itajaí, que é o Parque Dom Bosco, o Colégio Salesiano, a Paróquia São João Bosco. Trabalhamos em rede, um trabalho bonito, né, em toda a rede salesiana Brasil, que tem uma metodologia própria, uma metodologia que é reconhecida, que se chama Sistema Preventivo de Dom Bosco. Então, ele é além de um sacerdote, foi um grande estudioso em prol, né, da educação. Então, a gente consegue ver nele esse movimento mesmo de transformação e tentar coletar dele algumas inspirações, e a Feira das Profissões é mais uma delas, que a gente tenta dar protagonismo, autonomia, voz, espaço para os jovens, não só no curso, mas também nas empresas, né? Então, tu imagina um jovem tá pensando num projeto, tá conversando com o gestor, fazendo solicitação de materiais, né? Dialogando com o setor de comunicação. Então, ele se movimenta. Ele não é apenas um reprodutor, mas ele é um protagonista naquele espaço ali que ele tá. E é muito bom e é muito divertido estar com eles nesse processo também. Tu comentou ali que são duas turmas, uma de manhã e uma tarde, porque são turnos diferentes mesmo, são alunos. Então, o parque ele trabalha meio no contraturno escolar, é isso? Então, ao invés de estar na rua, ao invés de estar exposto, digamos assim, à sociedade, ao lado ruim da sociedade, ele está lá, no mínimo, aprendendo coisas novas. Sim, e também tendo garantia de direitos, né? Acesso a essas garantias, a esse acompanhamento da nossa rede. Então, assim, é bonito ver que a gente consegue atender hoje mais de 800, né, ali, tanto de 6 anos quanto dos adolescentes ali. Então, a gente tem um grande espaço lá, um grande movimento em favor da vida. É muito bonito ver toda essa tradução na nossa ação educativa. Tá certo. Ô, Léo, eu já desejo, né, sucesso para a feira, tenho certeza que vai ser um sucesso, mas eu queria que tu reafirmasse o convite para quem está nos assistindo agora, que apareça lá, que visite o parque. Então, você que está nos assistindo, dia 28 de novembro, já deixa anotadinho aí na sua agenda, tá? Feira das Profissões do Parque Dom Bosco, né? Rua José Gal 75, bairro Dom Bosco. Venha prestigiar esse momento. Os horários da manhã, das 9 às 11,
À tarde, das 2 às 4, aberto a toda a comunidade, aos estudantes, aos interessados, né, em conhecer as nossas empresas que fazem a diferença aqui em Itajaí. Estão convidadíssimos, vai ser um momento de interação, vai ser um momento de conhecimento, vai ser um momento de diversão também, né, de uma forma descontraída, tentar falar um pouquinho para vocês de como funciona, né, o programa Jovem Aprendiz, como que funciona as empresas parceiras. Vai ser muito bom ter vocês lá com a gente. Tá certo. E eu me comprometo, Léo, na semana que vem, né, relembrar o pessoal desse convite, né, repetir esse convite para que você que está nos assistindo, que gosta de assistir o programa Tribuna na TV, para que visite a feira no dia 28 de novembro. E no dia 28 eu vou estar lá, vou trazer também uma matéria para mostrar depois para você que está nos assistindo como foi a feira. Tá certo? Obrigado. Tá, joia. Muito obrigado, Léo, pela sua presença, certo? Bom, e você também eu gostaria de convidar para conferir os demais programas da TVBE. De segundas a sextas-feiras nós temos um Em Defesa da Gente com Osmar Teixeira a partir das 19 horas. Em seguida tem o TV... Em seguida não, mais tarde. Tá? Depois tem o TVBE Entrevista com o Carlão às 22 horas e o Amigo da Madrugada, sempre a partir da meia-noite. Nas terças-feiras tem o TVBE Imóveis com Glauber Rodrigues. Eu sou o Adilson Amaral e esse é o Tribuna na TV. Agradecendo o apoio técnico do Kaique Vitor e do Guilherme, a coordenação de estúdio do Fabiano Amaral, com a direção técnica do Josiel, sob a coordenação de jornalismo do Osmar Teixeira e direção geral de José Carlos Francelino. Nós retornamos na próxima semana. Até lá e que Deus nos abençoe.